Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem para nós nesta noite está em Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito mais a rubis. Provérbios 31:10. Nesse dia que encerra, dia 8 de março, vamos trazer uma reflexão das 11 mulheres bíblicas. A Bíblia fala muito, cita muito mais mulheres, muito mais que 11 mulheres. Mas vamos citar 11 mulheres que estão registradas, e muitas delas estão registradas, nem o nome delas estão registradas, né? A primeira, vamos falar de Sara, mulher bonita, obediente, submissa. Submissa ao marido, né? Porque o marido dela, Abraão, quando foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, chamou ela para ir. Ela obedeceu a ele. E a palavra do Senhor diz que várias vezes Abraão se passava ela como se fosse irmã dele, porque ela era muito bonita. E a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis 17:5, de agora em diante, a sua mulher não vai chamar mais Sarai, seu nome será Sara. Eu abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Assim eu abençoarei e dela crescerão as nações e os reis dos povos do mundo. Através dela, né? Ela era estéril, ela quis ajudar, ela achou que a promessa era só para Abraão. Então ela pegou a sua empregada, levou para Abraão. Abraão teve um filho com ela, Ismael. Mas no momento certo, Deus levou uma bênção para ela, porque ela foi obediente ao seu esposo. O seu esposo, ela fala que é minha irmã. Ela falava que era irmã dele. Miriam, profetisa, inteligente, corajosa. É a segunda mulher que vamos falar. Miriam era irmã de Arão e de Moisés. Miriam, ela no momento que Moisés foi colocado no cesto ali, ela ainda criança, ela seguiu o cesto até chegar ali e a filha do faraó pegar o cesto. Quando a filha do faraó pegou, ela foi até lá no palácio e perguntou para ela se ela não queria que arrumasse alguma mãe de leite para levar. E ela intercedeu e levou a própria mãe de Moisés para alimentar o seu filho dentro do reino. E a palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 15:21, que Miriam respondia, assim que passou o mar vermelho, Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar cavalo com seu cavaleiro. Miriam, em um certo momento, ela confrontou Moisés. Ela quis dizer que Deus também falava com ela. E Deus lançou nela a lepra. E por intermédio de Deus, ela foi curada da lepra. Então pessoas que servem a Deus também caem na fraqueza. Miriam caiu na fraqueza naquele momento. Não significa que se a gente errou em algum momento, Deus não vai nos perdoar. Deus vai nos perdoar se nós pedir perdão de todo o nosso coração. Porque nós devemos buscar o Senhor na nossa fraqueza e Ele será a nossa força. A terceira mulher, Raabe, temente a Deus, sábia e corajosa. Raabe era prostituta. A prostituta, ela morava ali no muro de Jericó. E quando Josué manda ali os soldados deles fazer um levantamento da estrutura, como é que estava ali, para fazer o plano de ação, de o que eles faziam, o que eles necessitavam, quais eram as forças do exército de Jericó. Os dois entraram lá e ela se escondeu, os dois, em cima do telhado e lançou eles pelo muro. Quero dizer para você também, através dessa pensar dessa profeta, que a vida dela era uma prostituta. Ela estava no mundo servindo os deuses pagãos, mas ela resolveu mudar. Ela fez um compromisso com Deus. Ela fez um compromisso de se tornar, e por isso que ela está na descendência de Deus, né? Descendência de Davi, que ela casou e ela se tornou bisavó de Davi, ou seja, caiu na genealogia de Cristo. Débora, a quarta mulher. Débora, ela morava nas montanhas, então ela era profetisa, ela liderou um exército ali. Imagina uma mulher naquela época liderar um exército, profetiza, ela julgava. Então ela ganhou várias guerras ali. Juízes 4:9 vai dizer para nós que, e disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua honra na jornada que empreendereis, pois a sua mão, da sua mulher, o Senhor
venderá Sisera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Queredes. Juízes 4:9. Ela foi para lá e ela conseguiu. O nome dela foi exaltado porque ela foi uma mulher profetisa que lutou. Ruth, a quinta mulher. Ruth foi uma moabita. Ela foi casada por 10 anos. Ela perdeu os seus 2 filhos. Em Ruth 1:16 vai dizer: não insista comigo, que não te deixeis. Não me acompanhe aonde fores, irei onde ficareis e ficarei. O teu povo será o meu povo, Deus será o meu Deus. Ela vivia ali onde vivia ali os deuses pagãos, servindo as deuses pagãos. Ela ela resolveu seguir um novo caminho. E quando estava ali, ela seguiu a sua sogra, ela conseguiu ali no meio da colheita achar ali o seu novo marido. E o marido resgatou ela dali de onde ela estava. Ana, a sexta mulher, mulher de oração, fiel e obediente. Quem não conhece a história de Ana e Penina? Ana era estéril. Imagina, ela era casada naquela época, o homem poderia ter mais de uma mulher, ela era casada, o marido dela tinha, ela tinha Penina e ela era estéril. E naquele momento, a outra que tinha filhos zombava da cara dela. E quando uma mulher é estéril, era considerado que ela era amaldiçoada. E ela entra na casa de oração, ela começa a orar ali muito baixo, só com os lábios mexendo. O profeta olha para ela, acha que ela está bêbada. Mas o profeta respondeu para ela em 1 Samuel 1:17. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Naquele momento ela havia feito um voto, que se Deus entregasse um filho para ela entregaria ele com 3 anos para o sacerdote, para servir a Deus. Quem que foi Samuel? Samuel que ungiu o rei Davi. E ela não teve somente Samuel, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Deus entregou muito mais do que ela pediu um único filho. Deus deu para ela mais 5. Abigail, bonita, inteligente e valente. Quem foi Abigail? Abigail era uma mulher inteligente, bonita, casada com Nabal, um homem rude e mau. Ele era um homem mau. Então o rei Davi mandou ir nas províncias lá buscar alimento que estava no deserto. Chegou lá no marido dela, Nabal, e pediu alimento. E ela falou que não ia mandar não. Os soldados voltou para Davi, o rei Davi, e falou para ele: olha, ele não vai mandar alimento não. E o rei Davi mandou assim: levanta 400 soldados, vamos lá matar ele. Mas ela, percebendo o erro do marido dela, preparou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos pensados, e os carregou no jumento. Ela foi até perante o rei Davi, ajoelhou e pediu perdão pelo esposo dela. E ela se passou pedindo perdão: olha, a culpa é minha. Em 1 Samuel 25, 32, 33 vai dizer para nós: bendito seja o Senhor, ó Deus de Israel, que hoje enviou o meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. 10 dias depois, o esposo dela acomedou de uma doença, faleceu. E Davi ficou sabendo, chamou ela, e ela foi a segunda esposa do rei Davi no deserto. Esther, bonita, corajosa e obediente. Esther vivia na fortaleza Suzã, um verdadeiro nome de hebraico seria morta. O que é Esther? Esther, ela foi casada com o rei tinha um sacerdote que estava matando todos os judeus ali. E o povo foi até ela, clamou ela. E ela, sendo esposa do rei, ela não poderia chegar até o rei, não. Se o rei não chamasse, ela não poderia estar na presença do rei. Ela fez o povo orar e jejuar durante 3 dias. E ela foi ousada. Ela entrou no palácio para falar com o rei. E contou ao rei do que estava acontecendo. E ela livrou o seu povo do que estava sendo morto pelos soldados, Mordoqueu, pelos soldados do rei. Quem foi Maria? Temente a Deus, humilde e obediente. Imagina Maria, uma jovem da tribo de Judá. Recebe o Espírito Santo, engravida. José sabe que ela engravidou, tinha feito compromisso com ela 1 ano antes. E vê a barriga dela crescendo, rejeita ela.
Imagina a luta que uma mulher dessa não passa por uma gravidez dessa. Mas ela seguiu temente a Deus, acreditando na promessa de Deus, porque ela ia carregar o Messias e carregou o Messias. O anjo apareceu a José, José ficou com ela. Durante o período da gravidez, não teve relação com ela até que Jesus nascesse. Depois que Jesus nascesse, teve mais 4 filhos: Tiago, José, Simão e Judas. Então, uma mulher muito temente a Deus, uma mulher que, naquela época, ela fez muito mais do que muitos não faz hoje. Que ela foi contra as tradições todinha. Imagina uma mulher dessa enfrentar, ouvir a voz do anjo dizer: agora você vai engravidar, você vai carregar o Messias. Ela correndo risco de vida, mas ela fez o papel dela. Dorcas, costureira, trabalhadora e carindosa. Quem foi Dorcas? No livro de Atos vai dizer que ela fazia as túnicas para Jesus. Onde Jesus ia, ela fazia as túnicas. E aconteceu que ela morreu. Em livro de Atos 9:37 diz que ela morreu. E aconteceu naqueles dias que a enfermando ela morreu, e tendo levado, a depositaram no quarto alto. E mandaram chamar quem ali? Mandaram chamar ali o profeta. E o profeta foi até lá, orou para ela e ela ressuscitou. Priscila, costureira de tendas, temente a Deus e corajosa. Quem foi Priscila? Priscila, mas o esposo dela, a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 16:4, diz assim: os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Aqui não eu agradeço, mas também a todas as igrejas dos gentios, porque naquela época não tinha igrejas como agora, as igrejas eram perseguidas pelos romanos. Mas ela, seu esposo, ela permitia lá fazer os cultos na casa dela. E a palavra do Senhor vai dizer que a igreja da província de Ásia enviaram-lhe saudações. Aquila e Priscila. Aquila era o marido dela. A Bíblia fala do casal que era temente a Deus ali, servia, fazia tenda e permitia que era feito na casa dela era feita ali os cultos, mesmo com as perseguições. Ela também é uma serva do Senhor. Existe muito mais mulheres para a gente falar, de Maria, Marta, irmã de Lázaro, a Sunamita, mas essas são as principais que vamos trazer reflexão nesta noite. Que nessa data, que nesse dia, o Senhor dê sabedoria, porque a palavra do Senhor diz que a mulher sábia identifica, ela faz as paredes da sua casa não cair. Mas a mulher tola destrói a tua casa, a tua família, teus filhos. Vamos orar? Querido Deus, assim como essas mulheres, essas profetas aqui da tua palavra, Deus, dai a sabedoria e o entendimento, papai querido, para que o nosso país, o nosso mundo, Pai, tenha cada vez mais pessoas, mulheres batalhadoras, mulheres que levam a tua palavra, papai querido, mulheres que não tenham medo de fazer a tua vontade, de lutar, Pai, de ser perseguida, mas mesmo assim seguir o Evangelho. Deus Pai Todo-Poderoso, proteja cada um por onde é que vai, Pai. Sabemos que vivemos num mundo, papai querido, onde elas são, papai querido. São maltratadas, são judiadas, são rejeitadas, meu Deus. São ali violentadas, são mortas. Dai, papai querido, sabedoria, livre elas de todo o mal, pai querido. Pai querido, onde estiver uma mulher agora, pai, deprimida, chorando, onde sofrendo, tire elas da angústia, meu Deus. Pai querido, é o que eu te peço nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no canal aí, marca o sininho que diariamente você vai estar recebendo uma mensagem de Deus para a sua reflexão diária. Cumprimento a todos, capaz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.